Quando dá tudo errado. E aqui vamos nós. Muito bem. Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você está com a sensação de que deu ruim em geral, de que deu tudo errado. E aí, o que fazer nessa situação? Então, em primeiro lugar, eu vou te contar. Esse vídeo aqui vai dar errado também. Sabe por quê? Porque eu vou gravar esse vídeo aqui, o primeiro de muitos que eu não gravo há muito, muito tempo mesmo, e eu não vou editar. Ele vai do jeito que for. Por quê? Porque eu aceito que vai dar tudo errado nele. Eu aceito que provavelmente vai ficar uns buracos, eu vou olhar provavelmente para o lugar errado. Já estou vendo que o cenário tem um equilíbrio, né? Muita coisa desse lado e nada desse lado. Então, é isso. Aí a gente vai arrumando aqui para ver se a gente, de repente, num outro ângulo. Assim vai ficar melhor? Não sei. Vamos virar para cá mesmo e é isso que temos. Bom, primeira coisa. Quando dá tudo errado. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar e refletir um pouco sobre quando dá tudo errado é o quanto nós temos responsabilidade sobre as coisas que aconteceram ou não temos nenhuma responsabilidade. Eu acho que ter essa consciência é muito importante. Eu acho muito mais comum situações onde nós tenhamos grande parte de responsabilidade sobre o que aconteceu do que algo que tenha acontecido realmente completamente fora do nosso controle. Que pode acontecer também, tá? Não é que não pode acontecer também. Então, primeiro vamos falar para os casos em que a gente tem uma responsabilidade. Eu acho que a primeira coisa é entender que nós precisamos assumir essa autorresponsabilidade, sabe? É mais fácil, normalmente, a gente querer culpar as outras pessoas, culpar as circunstâncias, culpar uma eventual falta de alguma coisa, de recursos, de tempo, se colocar numa posição de vítima. Só que isso não ajuda muito na situação, sabe? É uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida e que me ajudou muito nas situações em que as coisas deram completamente errado, e não foi uma vez só, aconteceram algumas vezes ao longo da minha vida, quando eu assumi a minha autorresponsabilidade em cima do que aconteceu, ficou mais fácil, eu amadureci. Outra coisa que eu queria te dizer é que, às vezes, a gente acha que deu tudo errado, mas não é que deu tudo errado, é um pedaço da sua vida não deu errado. Ou, desculpa, deu errado. Um pedaço temporal e um segmento específico. É bem difícil que dê tudo errado o tempo todo, em todo o tempo de toda a sua existência. É bem difícil que isso aconteça. O mais provável é que você esteja vivendo um momento em que as coisas não estão dando certo. Seja pela sua própria responsabilidade ou por coisas que, de fato, estavam fora do seu controle. Então, a primeira coisa, como eu disse, é pensar assim: bom, o que estava dentro do meu controle que eu fiz errado e que eu poderia ter evitado? Acho que essa é a primeira coisa a pensar. A segunda coisa é, sendo que este pedaço da vida deu errado, qual é todo o resto que deu certo? E o que eu posso aprender com toda essa situação que eu estou vivendo? Existem pessoas que eu percebo que elas se refugiam muito no passado, sabe? No passado, quando as coisas deram certo. E aí elas começam a viver dentro desse lugar. Né? Elas parece que pegam um caminhão de mudança e vão lá para o passado e ficam vivendo naquele tempo onde as coisas eram melhores, quando as coisas davam certo. É muito difícil, é claro, a gente estar numa situação difícil e não se lembrar, né, de quando as coisas deram certo. Mas passar por esse lugar faz parte. Agora, montar um acampamento no passado não vai te ajudar a dar os passos que você precisa para o futuro.
Espera que eu anotei mais coisas, espera, para falar. Só um segundo. É um vídeo sem roteiro, é um vídeo sem roteiro, então... Sabe uma coisa que eu percebo? Vamos dividir as situações, então, em situações onde a gente tem responsabilidade, onde de fato as coisas aconteceram, por mais que a gente tivesse feito tudo absolutamente certo. Como a gente falou, quando a gente tem responsabilidade sobre um determinado assunto e a gente assume essa autorresponsabilidade, o fato de que deu tudo errado nos ajuda a repensar sobre as nossas ações. O que a gente fez de errado que culminou, né, numa situação limite? Porque eu acho que a vida, na maior parte das vezes, não sempre, e tudo que eu disser aqui para você, eu jamais quero generalizar, porque eu acredito que as experiências elas são muito individuais, sabe? É claro que eu dando aqui a minha perspectiva, eu estou falando sobre as coisas que eu vivi, mas eu não vivi a sua vida, eu não posso dizer de absolutamente tudo que você viveu. É, porém, eu posso, talvez, através da minha fala e das coisas que eu vivi, te inspirar ou te acalentar ali o coração num momento difícil que você esteja passando, né? Então, pensando de novo nas coisas que a gente tem responsabilidade, adotar, né, o auto, a autorresponsabilidade é uma decisão sábia. É uma decisão sábia porque, como eu estava dizendo, lembrei. É muito difícil que tudo aconteça absolutamente de repente, a não ser que você passe por uma tragédia climática, um assalto na rua, uma coisa assim. Em muitos casos, pequenas coisas foram acontecendo ao longo da sua vida, pequenas decisões foram sendo tomadas durante dias, meses e até anos, que culminaram na situação que você eventualmente chegou. Nesses casos, é muito importante esse olhar para dentro e tentar mapear tudo o que foi feito de errado para que dali para frente você não cometa, né, os mesmos erros. E passe a agir, né, e tome a decisão de agir de uma forma diferente. Agora, eu vou falar para você que existe uma vantagem na desvantagem. Dentro de uma situação difícil, onde tudo deu errado, dentro dessa caixinha, às vezes tem um presente para você. E esse presente é o amadurecimento. Esse presente é te tornar uma pessoa mais forte, te tornar uma pessoa mais humana, te tornar uma pessoa mais humilde. É como se no final do túnel, porque tudo passa nessa vida, você saísse com muito mais força, com muito mais resiliência. E no final das contas, o que era muito ruim acaba sendo um presente, acaba sendo uma coisa muito boa. Esse é um lado. Quando a gente passa por uma situação onde dá tudo errado e a gente supera isso, a gente tem mais história para contar. A gente pode, como é que eu vou dizer, dar um testemunho, né, de alguém que passou por uma situação muito difícil, superou essa situação e isso se torna parte de quem você é. Agora, existem momentos em que, embora a gente tenha feito tudo certo, a gente tenha plantado, se dedicado ao máximo, e mesmo assim tudo dá errado, aí eu já acredito que são outras coisas que entram em cena. Aí eu acho de verdade que entra a vontade de Deus. Entra uma missão, entra um mover, entra uma necessidade de mudança de rota, de mudança, eventualmente, de comportamento, de lugar.
é um momento em que você não tem muita opção a não ser se render a Deus para que Ele te direcione, porque criar resistência, criar revolta em relação às coisas que acontecem, elas dificilmente vão fazer as coisas ficarem melhores. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, não sei se eu contei aqui já. Eu tenho algumas vezes, né, em que tudo deu errado na minha vida. Eu acho que eu me lembro, por exemplo, de uma ocasião em que eu trabalhava com a área de marketing em shopping centers, né? E num determinado momento eu saí dessa área, fui trabalhar com a área de varejo. Depois eu, com muito custo, depois de lutar muito, eu consegui voltar para a área de marketing. E eu estava muito feliz no meu trabalho. Eu era gerente de marketing do Shopping Jardim Sul, em São Paulo. Quem conhece o shopping sabe. E, embora eu tivesse muito feliz e tivesse me dedicado tudo que eu podia, tudo, para fazer um bom trabalho naquele shopping, eu estava tão ansiosa e tão tensa para conseguir manter o meu emprego, porque eu tinha lutado muito para voltar para aquele lugar, que eu não estava raciocinando. E dentro do mundo corporativo, a gente sabe que existem políticas, existem manhas que você, né, não pode fazer, coisas que você tem que documentar e tudo mais. E eu acho que eu passei a não enxergar, fiquei um pouco cega para tudo isso, sabe? E deixei passar algumas situações que levaram à minha demissão. E aquilo para mim foi muito difícil, porque eu tinha lutado muito para voltar para esse lugar, né, de ser gerente de marketing em shopping. E quando isso aconteceu, um ano e pouco depois de eu ter voltado para o shopping, foi muito complicado. Uma outra ocasião foi durante a pandemia, por exemplo, quando de uma mesma, né, no mesmo momento ali, a minha agência, a minha primeira agência, o Limão, eu já estava bem cansada da agência, estava esgotada, e aí o meu marido até falou, não, vai fazer teus cursos, né, porque eu queria entrar nessa área de infoproduto, que eu seguro as pontas. E, sei lá, um pouquinho antes de começar a pandemia, meu marido foi demitido do emprego dele, ele tinha um cargo de diretor numa empresa muito bacana, e, e aí foi muito difícil. E um ano antes, o meu sogro morreu, a gente, na verdade, teve um problema no nosso casamento, a gente quase se separou. Então, foram várias coisas que foram acontecendo ali ao longo de vários anos, não foi nenhum ano só. Eu diria para você que de 2019 até esse ano, né? A gente tem passado por muitas dificuldades também, de reconstrução da nossa empresa, de reconstrução do casamento, é, de muitos testes, idas e vindas. No começo desse ano, né, eu tive ali um câncer de garganta que eu fui diagnosticada, tive que fazer tratamento, não pude me dar o luxo de parar, tive que, durante todo esse período, continuar trabalhando. E tudo isso, né, é, por um lado, eu entendo que várias questões ali que aconteceram tiveram a nossa responsabilidade. E, e aquilo que parece que não teve era um mover, era uma vontade de Deus de que as coisas fossem diferentes, de que fossem feitas, né, as coisas fossem feitas de uma maneira diferente. E então eu sempre procurei encarar tudo isso com muita responsabilidade e como que eu vou dizer? Como, na verdade, como um presente de Deus para me fazer uma pessoa mais forte, para me fazer uma pessoa melhor. Eu conheço pessoas que passaram por situações muito piores que a minha e que se mantiveram firmes, e essas pessoas são uma fonte de inspiração. Então, talvez tudo isso, né, toda essa situação pela qual você esteja passando, seja fonte de inspiração no futuro para outras pessoas. Então, pensa nisso. É, acho que essa firmeza de pensamento, essa força psicológica,
é o que segura a gente de pé. E claro, a fé em Deus, acreditar que existe um propósito maior que a gente não entende ali naquele momento. Para preparar esse vídeo, eu fui assistir alguns outros vídeos, né? De outras pessoas, para ouvir outras perspectivas, e em algumas delas eu escutei uma história comum, que é a história de Jó, né? Um personagem bíblico. Eu não vou saber me aprofundar tanto, talvez valha a pena você procurar no Google, na Bíblia, onde quer que seja, que assim, deu muito errado a vida dele. Tá, eu vou te contar que, tipo, o que a gente passa às vezes aqui é fichinha perto do que deu errado na vida daquele homem. E mesmo assim ele se manteve fiel à palavra, fiel a Deus. E Deus sabe, Deus olha por nós, Deus nunca nos abandona. Mas a gente precisa ser forte e corajoso, né? A gente não pode se deixar, principalmente se desequilibrar diante do desespero. Se deu tudo errado, se renda, assuma a sua responsabilidade caso você tenha e se mova para algo diferente, para algo novo, porque às vezes é para isso, né? É por isso que deu tudo errado. Talvez buscar novas pessoas, novos lugares, uma nova área de trabalho, um novo relacionamento, ou talvez até restaurar o seu relacionamento, caso seja uma questão de relacionamento. Às vezes é falta de dinheiro, e aí você vai ter que aprender a tirar leite de pedra para conseguir encontrar formas criativas de ganhar dinheiro de novo. Então, o que eu quero dizer é que você não está sozinho, você não está sozinha. Às vezes a gente acha que a coisa só acontece com a gente. E na verdade não. Existem pessoas ao nosso lado aqui que estão passando por coisas talvez iguais ou piores do que você, e você nem sabe. As redes sociais, elas são ótimas para enganar, né, para criar falsas perspectivas em relação a como as coisas são de verdade. Então não se engane. As coisas nem sempre são o que parecem, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo da minha volta aqui para o canal. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você está passando por alguma dificuldade, que eu vou querer saber a sua história, tá bom? Um beijo. Transforme. Não se esqueça de transformar limões em limonadas, tá bom?